Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Papo Investigativo, um programa criado pelo Simpol DF para levar até vocês informações relevantes sobre o trabalho desenvolvido pelos policiais civis do Distrito Federal. Eu me chamo Renato e, juntamente com Marlos, que também é diretor do Simpol, iremos apresentar o programa de hoje. Eu sou Marlos, agente de polícia, estou o diretor do Simpol e hoje a gente vai falar sobre um assunto que já tem trazido grandes avanços aí na investigação, né, no jeito de investigar, que é o uso da inteligência artificial aplicado na investigação criminal. Então hoje a gente tem aí algoritmos, ferramentas, modelos de inteligência artificial capazes de cruzar uma grande quantidade de dados, né? Nesses dados tem vídeos, fotos, áudios, né? E a partir desse cruzamento, essa inteligência artificial consegue detectar conhecimento que pode até passar em branco, e que não pode ser detectado pelo investigador, né, o humano. Então, isso ajuda muito o trabalho da investigação e eleva esse trabalho a outro patamar. Né? É isso mesmo. E a gente vai entender como a inteligência artificial pode ajudar a analisar grandes volumes de dados, como o Marlos falou, os textos, vídeos, fotos, comunicações e tudo mais, e como essas ferramentas vêm colaborando para acelerar a resolução de crimes e dar mais precisão nas análises. Claro, também vamos discutir desafios éticos, né, os limites legais, o papel do ser humano nesse novo cenário e até que ponto essas ferramentas são confiáveis. Como a gente pode garantir que o uso da inteligência artificial respeite os direitos fundamentais das pessoas. E, principalmente, como a gente vai preparar os policiais para atuar nesse novo cenário tecnológico. Tem muita informação e muita curiosidade no programa de hoje. Fica por aí que você vai gostar. E para essa conversa de hoje, a gente está aqui com dois convidados que sabem muito, entendem muito do assunto, né? Dois peritos aqui da Polícia Civil do DF e vamos passar aqui para o Renato a começar a apresentação. Bom, a gente conta com a presença do Dr. Leandro Carneiro, perito criminal, mestre e doutorando em inteligência artificial pela Universidade de Brasília, chefe do núcleo de inteligência artificial do Instituto de Criminalística do DF. Ele tem vasta experiência em sistemas de análise de dados e reconhecimento de padrões de integração de inteligência artificial em bases de investigação. Também está presente o Dr. André Meirelles, perito criminal, mestre em redes sem fio pela Universidade Federal de Goiás e doutor em inteligência artificial pela Universidade de Brasília. Ele é chefe adjunto do Núcleo de Inteligência Artificial, que tem desenvolvido juntamente com o Dr. Leandro as formas, né, de utilização prática da inteligência artificial no dia a dia, da perícia e da investigação. Bom, sejam muito bem-vindos. É um Obrigado. prazer tê-los vocês aqui no nosso Bate-Papo Investigativo. Vamos começar pedindo para vocês se apresentarem, contar um pouco da história de vocês na Polícia Civil. Doutor Leandro, pode começar. Claro. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, parabenizar o Simpol pelo grande trabalho, aqui no nome do Renato e do Marlos, obrigado também por abrir espaço para um assunto tão importante e para a gente poder também mostrar o que tem sido desenvolvido, né? Dentro do Instituto e dentro da polícia como um todo. Bom, a minha trajetória com IA começou em 2017, inicialmente atacando sistemas de reconhecimento facial e depois eu acabei evoluindo para outras áreas da IA. Hoje eu me especializo, né, em Natural Language, que é justamente o processamento de linguagem natural, que são formas de escrever, análises textuais, né, e, enfim, coisas que o ser humano utiliza para se comunicar, né, formas que o ser humano utiliza para se comunicar. A ideia aqui, né, é a gente realmente esclarecer os assuntos, né, colocar uma luz ali em alguns pontos, bem como mostrar o que a gente tem desenvolvido e para onde a gente quer caminhar com isso tudo. Doutor André. Bacana, eu faço coro aqui as palavras do Leandro, né? Agradecendo a oportunidade que vocês estão dando da gente mostrar um pouco sobre o que é IA, o que a gente tem feito, como a Polícia Civil está se posicionando, né, nessa área. Comecei também a me interessar pela IA, na verdade, quando eu estava no mestrado, porque a gente precisava de uma solução para identificar padrões de transmissão em rede sem fio, né? E a IA tinha ferramentas, ela é uma grande, né? Uma grande detectora de padrões ali, tem várias ferramentas para isso. Então comecei a me interessar ali. Aí depois, já em 2017, aí eu comecei a fazer
doutorado aqui na UNB, aí já especificamente na IA, e trabalhei com imagens. Na época a gente estava desenvolvendo mecanismos, né, de otimização de criação de bancos de dados, que é, no caso, para todas as ferramentas, né, você precisa normalmente de uma vasta quantidade de dados ali para um modelo aprender. E, na verdade, quanto menor, se você conseguir criar uma base de dados reduzida, mais otimizada, você tende a economizar tanto tempo quanto ter qualidade, maior qualidade também, né, no resultado. Então, eu trabalhei com isso. Isso, ainda dentro do instituto, a gente tocava, né, projetos individualmente, assim, a gente não tinha ainda, nessa época, o núcleo, né, então a gente partiu de uma experiência, né, dentro do instituto que, digamos, o que a gente já tinha produzido ou estudado, né, adquirido de conhecimento, passou a gente a ter um momento de um espaço para ser aplicado dentro da criminalística, do IC. E isso foi desenvolvendo, né, até os patamares de hoje aí que a gente vai discutir. Beleza. Certo. Então, só para começar, porque gera muita dúvida, né, até hoje, o que seria realmente a inteligência artificial, o que a gente poderia aplicar ela aqui na polícia, na investigação, enfim, todas as áreas aí da polícia. O que vocês têm a contribuir nesse ponto para esclarecer, porque muita gente, muitos canas ainda não sequer utilizaram a IA, outros já estão utilizando de alguma maneira, se resolvendo lá com o que já tem, né, no ChatGPT, né, Gemini, enfim. O que vocês poderiam trazer sobre esse ponto inicial? Isso é bacana, né, a gente partir da definição do que é IA. E inteligência, né, tudo começa com inteligência. Inteligência já é um termo abstrato, né? O que é inteligente para um pode não ser inteligente para outro, o que é inteligente no momento pode não ser inteligente no momento seguinte. Mas basicamente inteligência artificial é a habilidade, é a capacidade da máquina de realizar ações inteligentes, né? E trazendo isso de uma maneira um pouco mais concreta, né? Atividades que exijam raciocínio humano. Então, justamente essa identificação de padrões, como, por exemplo, um reconhecimento facial, essa análise textual, como, por exemplo, você resumir um texto, né? Tudo isso, antes da gente chegar nessa era da IA, exigiam necessariamente o raciocínio humano. E agora a gente consegue, através de treinamentos, né? Através de técnicas de você passar esse aprendizado para a máquina, a gente conseguir fazer isso também com máquinas de forma automática, né? De forma automatizada. Então, indo um pouco mais a fundo, quando a gente fala de machine learning, que é um subcampo de inteligência artificial, a gente tem justamente o treinamento de modelos, né, o treinamento de máquinas a partir de dados. Então, digamos que eu quero treinar ali um modelo para detectar gato ou cachorro. Eu boto ali 100.000 imagens de gato, 1.000 imagens de cachorro, o modelo começa a entender ali a diferença do pelo, a diferença do focinho, a diferença dos olhos. E aí, na próxima imagem que eu colocar, o modelo vai me dizer, isso aqui é um gato ou isso aqui é um cachorro, né? Então, é esse treinamento através de exemplos, através de repetições, que é basicamente o que a gente tem na maioria dos casos. E a IA não é, assim, algo novo, digamos assim. Ela teve, de fato, um salto, uma popularização recente, né? Mas as primeiras definições de IA, na verdade, são na década de 50, né? E um dos testes, né, que o teste de Turing na época, definido pelo Alan Turing, era um sistema seria inteligente se você colocasse uma pessoa para interagir ora com uma outra pessoa, ora com uma máquina, se ela não conseguisse distinguir qual é qual, esse sistema era considerado inteligente. Que hoje, mais ou menos, a gente tem isso com o ChatGPT e os outros aí da categoria, né? E apesar de que, assim, outros modelos já tinham uma característica semelhante no passado, mas a qualidade das respostas ou o tempo era diferente. Então, assim, como toda ciência, a IA foi sendo desenvolvida, né? Ela não surgiu do nada agora, porque o ChatGPT começou a ser usado. E trazendo isso, então, para a seara policial, né? Já que a inteligência artificial aprende através de dados, né? A ideia, veja se eu estou certo, a ideia é fazer com que ela aprenda com os dados nossos, recolhidos, né, dentro de um ambiente policial. É mais ou menos essa a ideia? Também, e você tocou num ponto importante que é justamente sobre os nossos dados, né?
A gente tem uma vasta quantidade de dados, principalmente digitalizados, né? Aí mais de 10 anos de dados digitalizados, com certeza a gente tem. Temos padrões, já onde a gente poderia analisar esses padrões, poderíamos automatizar bastante coisa. E temos também a questão do sigilo e da proteção dos nossos dados, né? Trabalhamos com dados sensíveis, dados de investigação, dados que não podem vazar. E isso é justamente um dos eixos onde a gente trabalha lá, que é justamente esse processamento local, né? Surgiu um termo novo com estudo chamado de IA soberana, que é justamente o fato de você trabalhar a inteligência artificial com soberania de dados, que é exatamente essa linha que a gente segue. Então, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente processa, é tudo localmente, nada vai para a nuvem, né? Justamente para garantir tanto a cadeia de custódia, quanto o sigilo dos dados, quanto respeito à LGPD, diversas amarras, né? Com um arcabouço legal que a gente tem ali que respeitar, para poder evitar, né, esse vazamento de informação ou expor determinada informação de alguém. Já tem casos de vazamento, de algo que você tem conhecimento de Temos, foi trabalhada alguma? Temos notícias, né? Então, o próprio ChatGPT, o próprio Grok, você por vez vê conversas sendo indexadas no buscador do Google, por exemplo, né? Então, ali pode até eventualmente ser um próprio erro do usuário que compartilhou indevidamente aquela conversa, né? Ou não se atentou ali no uso devido da ferramenta. Mas você tem também quebras de segurança, né? Inclusive nas Big Techs, onde você tem vazamento de dados também. Ou seja, não é conveniente hoje que o policial, de alguma forma, se valha aí de um GPT, de alguma coisa, de uma ferramenta de IA, né? Dessa disponível para fazer uma investigação, por exemplo. Tem que, acho que, pensar assim no nível de sigilo de cada coisa, de cada informação, né? Porque tem coisas que, de fato, assim, são coisas mais administrativas ou que são até de domínio público, né? Que já não tem o sigilo envolvido, né? Mas a maioria das informações que a gente trabalha tem, né? Então, muitas vezes não imediatamente aquela informação pode estar acessível por terceiros na internet, mas o que acontece principalmente nas contas gratuitas ou até aquelas pagas individuais ali, o que é gratuito normalmente é porque a empresa está extraindo algum outro bem do usuário, né? Então, a informação nesse caso é o maior, porque ela pega toda vez que você recebe uma resposta, por exemplo, do ChatGPT ou qualquer outro, e você dá um joinha ali, tem embaixo ali, né? Tá bom? Sim. Tá ruim? Você está informando a empresa que aquela resposta tá boa ou ruim. Isso aí, para a empresa, é fundamental porque ele vai no futuro fazer um novo treinamento, vai fazer a melhoria do modelo, ele vai usar aquela informação. Você já disse se a resposta tá boa ou ruim, você deu lá o conteúdo, você fez uma pergunta, e aquilo ali depois é usado para retreinar esse Você modelo. treinou o algoritmo Ajudando a treinar. Isso. E dando Então, feedback ainda. Exatamente. E esse modelo treinado, futuramente, ele vai ser usado e consultado pelo mundo inteiro, né? Então, a informação que você submeteu ali, talvez não naquele momento, ou não ali no mês seguinte, daqui 2, 3 meses, vai estar disponível. Mas dali a 6 meses, 1 ano, há uma chance de que ela foi absorvida por um novo treinamento do modelo. Um grande diferencial do GPT-4, quando ele surgiu, foi justamente esse feedback humano, né, que o GPT-3,5 à época lançou. Então ele dava a resposta e colocava o joinha lá para dizer se aquilo tá bom ou não. E aí o diferencial, né, na época era que justamente o GPT-4 ele tinha ali um embasamento humano de feedback para dizer se aquelas respostas estavam positivas ou negativas, né? Então não era mais só um treinamento automatizado, você tinha ali uma revisão feita pelo planeta inteiro que estava utilizando ali a ferramenta. Boa. E vocês colocaram aqui que estão trabalhando muito com questão de vídeos, imagens, reconhecimento de padrões, né? Como que está essa questão dentro da perícia hoje? O que vocês já desenvolveram lá nessa área? De vídeos e imagens a gente tem um foco especial, eu acredito, porque a gente recebe muito material, né? E áudio também. Então, analisar vídeo, áudios e até imagem é uma coisa que exige foco total do policial, né? Então, não tem como, às vezes, o cana ficar tentando assistir um vídeo, procurando uma informação, ouvindo um áudio e ao mesmo tempo fazendo outras coisas. Ele não consegue ter esse foco difuso, mas a máquina consegue, né? Então, a gente tem processos
principalmente durante as extrações de dados que vêm de celulares, né? Apreensões de celulares apreendidos, os dados são processados. E aí, então é buscado ali fazer a identificação de qual conteúdo dos áudios. Né? Hoje a gente manda áudio no WhatsApp toda hora, e aquilo ali não é uma informação que está diretamente disponível. Né? Aquilo tem que ser transcrever, né? Tem que ser transcrito. É. E a mesma coisa com imagens, né? Ela pode ser transcrita, digamos, descrita, o que tem ali, o que está sendo mostrado naquela imagem. Ou mesmo um vídeo, você pode pegar e fazer um resumo textual de um vídeo. Então é algo que a gente tem procurado disponibilizar cada vez mais para reforçar, melhorar a qualidade dos laudos, né, produzidos lá pela nossa seção de perícia de informática, porque eles aqui trabalham com isso. Eles extraem toda aquela massa gigantesca de dados no celular aí de 128, 256 GB, às vezes lotado, né? E se a gente entregar pro Cana lá na investigação só essa massa bruta, o trabalho dele vai ser difícil. Porque ele vai, de alguma forma, ter que passar por aquilo tudo ali e tal. E a gente tenta, então, trazer esse pré-processamento, mostrando, então, a conversa tal foi tratada desse assunto. Esse assunto, quais seriam assuntos de interesse, por exemplo, da investigação? É tráfico de drogas, é roubo de veículos e tal. Está sendo tratado alguma coisa sobre isso dentro de alguma conversa? Se tiver, já é a ponta. Isso foi tratado aqui por fulano tal, ABC, sabe? Então, esse tipo de extração de informação útil, né? Extração seletiva até, né? A gente tem um exemplo muito claro, foi um caso real nosso, aquela operação Inominada, onde a gente teve uma chacina de 10 pessoas da mesma família, né, em Planaltina e Paranoá. Sim. A época P6 que apurou, né? Chegou pra gente horas, né, de vídeo de onde seria realmente o cativeiro do crime, né? Onde seria o cativeiro onde estavam mantendo as pessoas ali presas até que elas fossem assassinadas. E chegaram horas, se não dias ali de vídeos de filmagem, a gente com um espaço muito curto para conseguir analisar aquilo, que era justamente para ver a entrada e a saída dos veículos, né? E justamente bater aquilo com os possíveis horários onde as pessoas teriam sido assassinadas para a gente conseguir amarrar aquilo tudo, né? Na época não tínhamos ferramentas de inteligência artificial para analisar esse tipo de cenário, tínhamos reconhecimento facial, algumas outras coisas isoladas, e tivemos que assistir aquilo tudo a olho nu, na velocidade ali vezes 16, buscando identificar ali uma pessoa, um veículo, alguma coisa que passava, com possibilidade, né, de erro humano, já dado a velocidade e a quantidade de tempo que se teria que ficar assistindo numa concentração absurda, extremamente elevada. Então, assim, não necessariamente a IA ela tem que fazer algo melhor do que a gente faria. Mas simplesmente o fato de você poder botar a máquina para detectar ali se passou um carro, se passou uma pessoa naquele ponto do vídeo onde você está buscando uma identificação e liberar você para fazer outras atividades onde exijam mais, né, da sua capacidade intelectual, do seu raciocínio, depois você volta ali e vê o resultado, vê o que ela encontrou e supervisiona o trabalho dela, né? Além de acelerar, não vai fadigar, como no nosso caso, e a gente pode depois só voltar lá e conferir. Então, usando isso também como exemplo, a gente tem uma outra aplicação lá que é justamente a identificação de espermatozoides. Então, acontece um crime sexual, vai uma equipe no local, coleta, por exemplo, uma veste ou um lençol, alguma coisa. Esse material chega no laboratório, é recortado uma amostra e aquela amostra ele vai para o microscópio. Esse microscópio gera ali cerca de 400 imagens, por exemplo. Gera um mosaico com 400 imagens. Antes, essas imagens elas eram analisadas a olho nu, no microscópio, sob luz forte. Durante muito tempo você tinha que buscar identificar um objeto muito pequeno, né? Hoje isso tudo é feito com inteligência artificial. Então você arrasta essas imagens para a aplicação e a própria aplicação busca a detecção e depois vai a perita lá e confirma se realmente aquela detecção trata-se, né, de um verdadeiro positivo, se realmente é um espermatozoide ali. Isso além, né, de dar mais eficiência e uniformizar o nosso exame, isso evita a fadiga, né, dos nossos profissionais, dos nossos servidores, que às vezes saíam extremamente cansados ali, relatavam que era difícil até dirigir o carro à noite, depois de ter passado o dia inteiro sob luz forte, etc. Você preserva o servidor, além de permitir que a IA faça o trabalho e libera a pessoa para outras atividades que exijam mais raciocínio. Eu acho que todo mundo sabe que a investigação, ela quanto mais rápida, né, obviamente que tem alguns casos que a gente não consegue ser tão célere, mas
Quanto mais rápido nós formos, melhor. Então, com o advento aí da tecnologia, né, da inteligência artificial, a gente consegue, de fato, dar uma acelerada nesses processos. Mas uma curiosidade que eu tenho, aqui no Brasil, falando a nível de Brasil, sei que a inteligência artificial está no mundo inteiro, mas a nível de Brasil, já tem outros institutos, outros departamentos que estão buscando também se aprimorarem no que se refere à inteligência artificial? Olha, Renato, do nosso conhecimento, né, nós somos a única polícia que tem um núcleo de inteligência artificial, ou seja, tem pessoas full-time focadas no estudo e no desenvolvimento da tecnologia, né? A gente vê iniciativas isoladas, principalmente em áreas que são mais propícias à tecnologia. Então, por exemplo, uma seção de perícia de informática de um outro estado. Ela consegue ali desenvolver, né, um sistema, uma iniciativa própria, mas você vai pegar outras áreas como um laboratório, uma delegacia que é especializada em criança, por exemplo, onde você tem ali outras formações, é mais difícil você ter ali uma solução desenvolvida especificamente para aquele fim. Então, uma das grandes vantagens, né, da gente ter um núcleo de IA é que a gente consegue desenvolver de forma equânime para todas as seções, todas as divisões, todo mundo que realmente necessita do uso da tecnologia. Então, não fica ninguém desamparado. Esse é o principal ponto, além de deslocar o servidor para full-time ficar naquela atividade. Então, resumindo aqui, vocês no Instituto de Criminalística têm um núcleo de inteligência artificial, estão focados em desenvolver soluções Sim. próprias dentro da polícia para a realidade de vocês, Sim. né, que é essa que algumas dessas que vocês citaram, né? E é possível a gente... eu vi que trabalha muito bem com a perícia já, então está fazendo esse filtro, né, na extração de celular, você falou, então quer dizer, a parte dessa triagem, né? Então a gente já vai receber o laudo, já recebe os laudos, já com a indicativo do que tem de interesse para a investigação ali naquele laudo. Sim. E aí o investigador vai poder avançar ali, porque já sabe que aquele celular tá bom, né? Tá com boa prova, porque a IA já foi lá e já separou ali um pouco do conteúdo, né? E principalmente assim, a gente vê que é humanamente impossível vasculhar a quantidade, assim, esses volumes de dados que a gente tem hoje, né? Então, digamos que atualmente, com essas ferramentas de IA, a gente tem a chance de fato, ter pelo menos a avaliação da IA sobre todos os dados, né? Então, algo que se você for tentar procurar ouvir todos os áudios de um celular, ver todas as imagens que tem lá, todas as conversas que tem lá, é impossível. Isso nós estamos falando de um celular, né? E são encaminhados ali milhares de celulares para exame por ano no IC. Então, eu acredito que isso aí sim é algo que vai trazer um ganho de qualidade tanto para o resultado da perícia como também para o desenvolvimento das investigações. Exatamente. Então, isso é possível ampliar isso para toda a polícia. Assim, essa estrutura para que eu possa... porque muitas vezes você está lá, está falando da extração do celular, mas aí lá na delegacia eu tenho uma sequência de vídeos, eu tenho um Instagram, recebi uma quebra de uma nuvem, né? E aí eu poderia fazer isso também na delegacia, no futuro, né? Tipo, ampliando essa estrutura. É um projeto que eu acredito que a Polícia Civil deve começar a trabalhar, né? Aí, de agora para frente. A gente tem a nossa DTEC, né? Que tem infraestrutura tem um data center pronto, né? Claro que ainda não tem as máquinas específicas que são necessárias para IA, mas com certeza isso estando dentro de um planejamento da Polícia Civil, né? Isso feitas essas aquisições e disponibilizadas essas máquinas, essas soluções começam a ser desenvolvidas e ofertadas, né? A própria DTEC deve já começar a trabalhar com isso e ter essas ferramentas disponíveis para um público maior, né? Porque o IC ele é um público, tem um foco bem específico, né? Um público relativamente pequeno dentro da polícia, mas sim, eu acredito que muitas dessas ferramentas têm aplicações direto para o canal da DPC. Me interessou essa parte da IA soberana, de você ser uma solução nossa, né? Uhum. E aí te dá mais segurança para trabalhar. Ela também ser mais voltada para a nossa realidade. E aí até tive num curso de inteligência financeira há pouco tempo, e aí a gente vê essa questão do volume de dados na análise de crime de lavagem de dinheiro, né? De ocultação de bens, né? Então a gente muita planilha, muitos dados mesmo, né? E assim, você podendo submeter a essa análise a uma ferramenta que possa fazer um trabalho, Sim. né?
preliminar dessa situação vai facilitar bastante. Exemplificando isso, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta chamada Charlie, que ela é justamente um assistente de analisador textual, né? Então você sobe ali os seus documentos e você consegue analisar, gerar resumos, ver similaridades entre documentos. Você pode subir, por exemplo, 2 oitivas, né? E perguntar o que há de similar, o que há de contraditório entre as oitivas. Você pode subir um laudo de 100 páginas e pedir um resumo em cima daquele documento sem precisar ter que ler as 100 páginas e por aí vai, né? Então são aplicações, naturalmente, que servem para a criminalística como um todo, né? Dentro da aplicação, a gente sempre orienta ali o modelo, né, e internamente a aplicação, dizendo que ele é justamente um assistente de criminalística, que são importantes ali datas, pessoas, locais, números de documentos, aquelas informações que a gente no dia a dia vai realmente ali buscando para conseguir, né, fazer o nosso trabalho. E esse é justamente um outro diferencial nosso, que é, além da soberania de dados, é justamente essa capacidade de customizar a aplicação para a nossa necessidade, né, para a criminalística, e poder operar em conjunto com outros sistemas. Então, por exemplo, a gente consulta muitas vezes um outro sistema que tem lá no Instituto de Criminalística, que é o NEL, a gente faz uma interação com ele. Então, busca informações dele e devolve informações para ele, né? E essa capacidade da gente interagir com os nossos próprios sistemas também é um diferencial que a gente pode, por exemplo, uma aplicação que a gente está desenvolvendo, que é justamente geração de documentos técnicos, né? Geração de um laudo. Então, eu posso, com uma aplicação no local de crime, coletar ali, por exemplo, a descrição do local, os vestígios, etc., num tablet, por exemplo. Esse tablet passa as informações para a IA e a IA já começa a customizar, gerar um laudo ali com base em outros laudos, né? Um rascunho de laudo com base em outros laudos, para quando o perito chegar, ele já ter ali um rascunho para ele trabalhar em cima daquilo. Então, além da parte da soberania, né, essa parte da customização da nossa solução como um todo, né, utilizando ali os sistemas da polícia, permite a gente navegar entre informações de um sistema, informações de outro sistema e juntar isso tudo e produzir um documento no final. Indo desse raciocínio, então, da formatação do laudo, então é plenamente possível que o investigador, ele, ao fazer o relatório de uma investigação criminal, ele também, fazendo uso, ele pode preliminarmente ir coletando informações e já anexando lá o laudo dele, ou melhor, laudo não, o relatório que ele vai gerar. Sim. E existiria também, ou existe já a possibilidade de que sejam consultados, inclusive, outras ocorrências. O nosso sistema Milênio, por exemplo, que tem ocorrências policiais, etc. Tal. Então, há essa possibilidade também dessa interação, dessa integração. É o que essa solução que o Leandro citou, né, junto com, que já é integrada com o nosso sistema NEL, ele faz essas consultas já hoje, né? Então, ele já busca do protocolo. Depoimento, essas coisas. Ele busca, atualmente, na verdade, ele se foca ali nos arquivos, nos PDFs, né? Então, tem ocorrências, memorandos, autos de apreensão. Autos, exato. O histórico, né, da ocorrência fica ali em PDF, né? Mas praticamente qualquer documento que esteja ali indexado dentro do protocolo ele pode ser usado. Então, uma ferramenta dessa, por exemplo, como o Charlie, sendo disponibilizado para a polícia toda, o fundamental dela é que ela consiga, de fato, ter essa integração, porque ela busca os documentos relevantes, já faz os pré-processamentos, já trabalha com aquela informação, e ela pode ser customizado para gerar um documento também, uma prévia, na verdade, né, de um documento, que depois o CANA vai ler, vai adicionar alguma informação, ou vai deixar aquilo, de fato, pronto para ser um relatório, e pode ser depois integrado, já devolvido para o protocolo. Então, essa integração das ferramentas é que dá assim, um grande salto de produtividade, né? Para, de fato, a gente ter um resultado mais rápido, melhor. Outra coisa que eu já até discuti com alguns colegas que estudam também nessa área de inteligência artificial e que a IA trabalha muito bem com a detecção de padrões, né? E a gente vê hoje a criminalidade, mesmo na parte do estelionato, principalmente atuando em todo o DF com determinados padrões. E muitas vezes uma delegacia está investigando, a outra está investigando, só que elas não conseguem reconhecer na base de dados da polícia esse padrão. E é o mesmo grupo e que, na visão desses colegas, inclusive, poderiam ter sido detectados e a própria IA falar, esse é o mesmo grupo em virtude desses padrões aqui, né? Então, isso seria a gente imagina pelo modus operandi e em uma infinidade de detalhes, até mesmo questão de horário, de
chave Pix utilizada, né? Sim. Alguns padrões ele vai falar, não, é o mesmo, ele te dá até um nível de certeza que eles imaginam, né, dentro desse estudo, né? Isso seria possível avançar nesse sentido, até da gente já receber, eu estou lá na SIG e já recebeu acessar uma ferramenta e falar, esse grupo aqui está atuando também na tal delegacia. Esse cenário é bem bacana. Exemplificando também, a gente tem uma aplicação que a gente chama de déjà vu, que qual que é a ideia dela? Passa um vídeo, a gente recebe, né, muitos vídeos de, por exemplo, furto de residência. Eu já vi. Então passa um autor ali, ela extrai a face, depois se aquele autor passar em outro vídeo, de outra residência, de outra delegacia, ele extrai a face e busca fazer um match. Justamente a ideia é pegar autores que estão ali em diversas delegacias diferentes, né, onde a gente tem a compartimentação ali da informação, elas não vão conversar e a gente poder falar, vocês estão procurando é o mesmo cara, né? A mesma pessoa que cometeu o crime aqui em Planaltina, em Sobradinho e no Lago Norte, por exemplo, né? A gente tem também, junto com a IA, uma grande área que é essa área de ciência de dados, né? Que a gente estudar os nossos dados e identificar os nossos padrões, né? A gente fez um trabalho também sobre reconhecimento facial, a gente pegou os principais laudos da documentoscopia, né? Então o estelionatário ele pega o documento, retira uma face, coloca a foto dele e começa a aplicar golpe, né? Então pela identidade ali você nunca pegaria o cara. A gente clusterizou, né? Pegamos todos os documentos e agrupamos aquelas faces ali e vimos quem eram os principais estelionatários do DF, né? Então a gente conseguiu ranquear ali e vimos também que as mesmas pessoas, né, que eram os principais aqui, também eram os principais em outras polícias, por exemplo, em outros estados, né? Ou seja, o cara simplesmente pega a identidade e vai aplicando o golpe onde ele consegue, né? Então esse trabalho, né, de análise de dados, de identificação de padrão, de leitura de registros de ocorrência para você poder ver ali o modus operandi, você classificar em grupos ali qual o tipo de crime que está sendo cometido aqui, etc. Vai muito também do uso da IA e do uso da análise de dados como um todo para fazer isso aí. E até num futuro próximo, então, eu percebo que, indo no que você falou aí sobre, por exemplo, o estelionatário Quanto Mais, né? Que ele bota a fotinha dele lá, vários nomes. Num futuro próximo, a gente pega o cara, leva para a delegacia, tira uma foto dele, joga no sistema, o sistema vai poder... Poderia dar match, dar match com várias ocorrências justamente. Que ele eventualmente Perfeitamente. Tem um colega nosso, hoje ele está lá na escola, né, na escola superior, ele fez um trabalho fantástico sobre essas questões aí de identificação, né, na verdade, da atuação de um mesmo grupo que aplicava golpes, né, em áreas diferentes. Mas ele teve que fazer isso manualmente, né? E justamente fazendo o link, né, entre número de celular e tal, chaves Pix, nomes e tudo. E fez toda aquela teia, né, de interconexão entre as ocorrências. Então, concentração de ocorrências de uma área, de uma DP, que na verdade está se ligado às mesmas de outra área. Isso é um trabalho excelente que hoje a gente poderia fazer com a IA. Porque a gente, ao invés de ter que ficar extraindo todos esses dados, fazendo essas conexões manualmente, porque digamos, os sistemas que a gente usa, né, o I2, por exemplo, né, ele precisa do dado estruturado. E a IA não precisa do dado estruturado, né? Então, isso poderia ser feito em uma escala bem maior. Igual o colega fez esse trabalho que ficou excelente, mas de uma maneira manual, isso poderia ser expandido para praticamente abarcar todos os casos, todas as ocorrências, né? Em termos de hardware, já que a gente está falando sobre essa estrutura, dessas possibilidades de chegarmos aí a atender, por exemplo, toda a polícia. Em termos de hardware, como é que seria isso? Quais seriam a GPU, né, que a gente vai precisar usar, precisaria adquirir? Como é que é isso? Já existe uma programação ou pelo menos uma ideia de solicitar a compra de materiais, de equipamentos, né, adequados para que se possa atender no primeiro momento vocês lá do IC, mas expandindo isso para a Polícia Civil? Sim. A gente tem feito o planejamento com foco nos nossos projetos, né, nas nossas ferramentas ali no IC, né? E também com foco no público que a gente tem. O IC, digamos, hoje tem cerca de 350 policiais ali, né? E esse é o foco, mais ou menos, o espectro que a gente tem em mente. Aí, claro, a Polícia Civil como um todo é algo muito maior, né? 10 vezes maior, pelo menos. Pelo menos. Então, esse é um planejamento que eu acredito que
Precisa ser feito, mas primeiro, assim, com foco, tudo precisa, na verdade, pensar quais são as ferramentas, né? Para eu pensar em uma aquisição, em uma GPU, eu tenho que primeiro pensar, eu vou usar elas para quê, né? Então, primeiro a gente precisa saber assim, eu quero ter uma ferramenta que faça determinado trabalho. Eu quero que ela atenda uma quantidade X aí de usuários simultâneos. Então, é um planejamento que não é fácil de fazer. E a definição exata, por exemplo, de qual é o tamanho do investimento necessário passa por aí, né? E aí, isso é algo que é técnico, por um lado, mas também a parte de gestão, né? Para até definir, né? Qual é a verba que a Polícia Civil tem disponível para isso. Os né? limites, né, Os de limites, valores. Então, é encaixar as coisas, né? A aplicação com a verba e o que de fato a gente quer disponibilizar. E Renato, você tocou num ponto, cara, que assim, talvez um dos principais méritos. A gente está com 2 anos de projeto, né? A gente fundou o núcleo mais ou menos em outubro ali de 23. E um dos principais méritos é justamente a capacidade de planejar, né? O planejamento. Então a gente está sempre, no ano anterior, discutindo as soluções e as ações para o ano seguinte, né? Então esse ano de 25 a gente já está discutindo o que a gente vai rodar em 26, quais máquinas, né? Quais GPUs a gente vai precisar. Já iniciamos processos de licitação, de compra, para que quando realmente chegar em 26 a gente tem ali o hardware, tem as aplicações, tem ali tudo estruturado. É claro que esse planejamento ele é dinâmico, volta e meia a gente, né, tem que alterar uma coisa ou outra, mas você tem um norte, né? É diferente de você chegar e falar assim, ó, eu preciso de uma solução para amanhã. Para amanhã não vai ter como, a gente vai ter que fazer compra, tem que desenvolver aplicação, tem uma série de coisas para fazer. Então a gente está sempre um ano antes discutindo, e essa discussão ela é frequente, né? E às vezes adaptando também, naturalmente, é uma lista viva ali de projetos que entram e saem, mas já com visão no ano seguinte, o que a gente vai querer, de fato, tá operando e o que a gente precisa para operar aquilo, né? Então, realmente é um projeto que demanda apoio da gestão, demanda planejamento, demanda ali um esforço para você realmente chegar no ano que vem e ter as coisas rodando. E para a gente, né, não só para nós aqui, a polícia, de uma maneira geral, tudo é um pouco mais difícil, né, porque passa por lei de licitação. Então, todos esses projetos, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente faz a licitação para comprar hoje, mas só vai pegar em 2027. Então, não são processos simples. Assim, a própria compra de TI, né, de equipamento de TI, ela segue um protocolo, um processo um pouco diferenciado, até mais rigoroso que outros tipos de compras, né? E a gente tem essa dificuldade toda. O Leandro estava falando, a gente tem que fazer esse planejamento pensando nas aplicações, né? A tecnologia ela é muito dinâmica, né? Então a gente hoje faz um processo de compra com foco em um determinado tipo de hardware, uma GPU específica. Ano que vem ela já saiu de linha, né? Aí, às vezes, você vai tentar fazer a licitação e perde o processo. Se você não especificar muito bem, ou às vezes até depende até de um pouco de sorte, né? A gente teve essa situação até que nessa de sair de linha, às vezes a gente até em um dos processos de compra a gente conseguiu receber um hardware melhor, porque o que a gente tinha pensado antes não tinha mais. E o vencedor ele tinha que entregar. Mas assim, é complexo isso aí, até pela diferença digamos, de velocidade entre o processo de uma licitação e o avanço da tecnologia, né? Isso aí tem que ser pensado de uma maneira bem séria mesmo, porque é algo importante. Aqui a gente está vendo aqui, trocando ideia aqui, estamos entendendo o tanto que isso pode acelerar, inclusive, os nossos processos, as questões de laudos, né? O pessoal reclama muito Registro de ocorrência, laudo de acidente de trânsito demora muito, não sei o quê. Com a IA, tudo pode ser acelerado, ou seja, o trabalho da polícia vai ser potencializado né? E é numa nova era que o crime já mudou. O crime está já acelerado. Saiu da rua, tá indo para o meio digital. Sim. E o volume de dados desse crime tá Você imagina, tá por exemplo, a nossa DP eletrônica, né? Recebe milhares de registros. Você imagina se a gente pudesse permitir ali a vítima, durante o registro, ela faz uma descrição por áudio, ela faz liga... Conta a história, né? O que aconteceu é isso. E aquilo já fica ali num histórico, digamos, pré-escrito. Que depois vai ser homologado, Depois vai ser homologado, como normalmente é. Mas o cano já recebe algo ali mais palpável, mais substância, né? Então... E o grande ponto, assim, também, né, da gente ter um núcleo e gastar essa energia desenvolvendo,
é que a gente fica no domínio do que a gente está utilizando, porque essas tecnologias disruptivas, como foi a internet, como foi o smartphone, enfim, como foi o PC, a vinda dos PCs, elas vão entrar goela abaixo, né? Não tem jeito. Então amanhã a gente vai estar comprando soluções que utilizam IA, só que sem entender o que está acontecendo por debaixo dos panos, né? Que é diferente da gente desenvolvendo essas soluções. Não tem como customizar. Exatamente, customizar, a questão da autenticação, da reprodutibilidade, a questão de você explicar o que está acontecendo. Então são diversas questões que a gente trazendo isso para o nosso domínio, a gente consegue amanhã responder diversos outros assuntos. Porque eu imagino que é um desafio mesmo você conseguir desenvolver e fazer frente a uma opção de adquirir um produto que já está no mercado, né? Uhum. Que o pessoal vem vender e vende bem, e vender no marketing vende bem, né? E você ter que... É aquela coisa, tem que ser feito um peso ali, né? Determinados produtos, algum tipo de solução, vai valer mais a pena você comprar ou ter um contrato já com uma empresa que tem aquilo estabelecido, até pela questão da infraestrutura, né? Outros que são soluções específicas, demanda conhecimento específico ou demanda algo que você não vai achar pronto, ou se você quiser pagar, por exemplo, por empresa desenvolver, muitas vezes vai ser muito mais caro. Então, ter esse domínio, igual, né, o Leandro falou, é fundamental, porque se você não tiver, você depois não vai conseguir dar aquela solução. Agora, a gente também tem que pensar assim, a gente vai conseguir ter dentro da Polícia Civil uma infraestrutura para ter um chat GPT que atenda 4.000 policiais ao mesmo tempo? Não sei, porque isso é muito dinheiro, né? Então, isso são as decisões ali que cabe. O que vai valer a pena ter um contrato? Que a gente precisa manter dentro da estrutura. E a LGPD já regula a gente em muita coisa, né? Então, quando a gente fala ali de dados sensíveis, né, dados de outras pessoas, etc., é complicado a gente colocar esse dado na mão de terceiros. Era né? isso que eu ia falar. Então, a gente subir esse dado na mão de terceiros de empresas que muitas vezes a gente nem tem contrato, né? Como é que a gente vai lidar com esse tipo de situação? Enquanto você está ali, sei lá, trabalhando um edital ou está trabalhando uma informação que é completamente pública, qual o problema de você subir isso, né, numa empresa terceirizada, já que aquela informação já é pública, né? Então, são diversos níveis ali de dado, de informação, de sigilo que você tem que ter, que isso justamente vai balizar os momentos ali em que você pode ou não pode. E tem também a questão da customização, que a gente consegue trabalhar a aplicação exatamente para o nosso propósito. Dando o exemplo de novo ali do espermatozoide, aquilo é uma aplicação que ela custa R$500.000 num laboratório. Então, o microscópio ali é R$500.000 e a aplicação é mais R$500.000. Então, o pacote sai R$1.000.000 de reais, né? E muitas vezes nem funciona. Tem empresas que têm essa aplicação, mas que não detectam, dá muito falso positivo, etc. A gente consegue customizar aquilo exatamente para nossa necessidade. Então a gente faz o pré-processamento com o material que a gente tem no laboratório, que muda ali a coloração, né, da amostra, etc, etc. Do jeito exatamente, que sai do jeito para o que a gente precisa ali, e não uma solução comprada por terceiro que pode vir de qualquer outra maneira. O agente não. A gente tem que entender, né, principalmente porque somos polícia, né, os nossos dados, eles não podem estar à disposição de empresas terceiras, por mais parceira que seja, por mais contratos que assinem, eles não vão garantir ali aquele 100%, ao passo que a gente fazendo o sistema internamente no âmbito da Polícia Civil, né, fazendo o nosso sistema soberano, como vocês falaram, a gente tem pelo menos a garantia de que o vazamento só se realmente tiver uma invasão, alguma coisa nesse sentido. E ele já traz um exemplo que mostra assim, independente da ferramenta que você tem no mercado, sempre vai compensar por tua especificidade do teu serviço. São alguns diferenciais. Investir no Estar na diferencial, vanguarda vale a pena. Investir aqui no seu. São esses diferenciais, a soberania do dado e a customização da aplicação, porque a gente realmente precisa. E volta naquela questão também da própria integração entre sistemas. Exatamente. Né? As ferramentas vão funcionar muito melhor quando elas estão integradas. E não tem como, às vezes, você chegar e falar assim, eu quero uma ferramenta, como é que um terceiro vai vir, vai criar uma solução que vai se integrar a todos os outros sistemas que a gente tem. Né? Existe no radar de vocês alguma ideia? Lógico, a gente está aqui falando de um projeto vanguardista, né? Que a Polícia Civil, em tese, pelo menos até agora, é o que está aparecendo, né, no cenário nacional, que está efetivamente investindo em inteligência artificial para investigação criminal. Existe no radar de vocês aí
no pensamento a longo prazo, quando outras unidades do Brasil, outras unidades federativas, quiserem ou começarem a desenvolver as suas próprias inteligências artificiais, vocês acham que seria possível que as inteligências artificiais de todos os estados, ou dos estados que começarem a mexer, possam se conversar? Existe alguma coisa nesse sentido? Assim, sim, né? A gente precisa integrar, obviamente respeitando ali os limites e a especificidade de cada instituição, mas dando alguns exemplos aqui onde a gente já poderia estar integrado, mas não estamos. A gente poderia ter um banco único de reconhecimento facial, por exemplo, onde a gente não compartilhasse imagens da face, compartilhasse apenas ali um vetor, que é um número que representa aquela face, né? Então não haveria problema de sigilo, de LGPD, de compartilhamento de banco de dados entre instituições, não haveria isso, mas todas as instituições teriam ali esses números que representam a face compartilhado. Então, por exemplo, eu estou buscando um suspeito e ele está lá, descobri que ele está lá em Minas, né? E ele está atrelado a uma investigação X. Eu posso chegar para Minas e falar, preciso acessar os dados dessa investigação aqui específica. Você passa qual que é o ponto exato onde você precisa, né? Ou preciso do laudo de Pernambuco desse caso aqui de estelionato. E aí você vai lá e acessa uma informação específica. Então a gente poderia, sim... É como se fosse um carimbo. O que acontece, né? Quando a gente tem uma imagem, quando a gente tem uma face, a gente gera um vetor, né? Um conjunto de números dessa imagem, né? E esse vetor, ele representa as informações que tem ali na face. Então, são as características da face. Né? Entendi. Então, a gente compartilharia esse vetor entre diversos estados, e aí quando a gente desse um match, que pelo vetor a gente calcula exatamente esse match matematicamente, a gente poderia falar, olha, Pernambuco, eu preciso desse laudo aqui para continuar na minha investigação aqui. E aí sim, o outro estado estabeleceria-se, né, um protocolo de acesso à informação, pegaria aquele laudo e seguiria com a investigação. Esse vetor, por exemplo, se vazasse, não vazaria o cara... Não vazaria a face, exatamente. Não teria a face, só teria aquele código, né? Exatamente, uma sequência numérica. Ele sozinho não é nada. A informação dele. Até porque ninguém saberia qual algoritmo a gente está utilizando, qual pré-processamento, qual pós-processamento. Seria um número, né, um conjunto de números ali, mas que sem um contexto você não conseguiria trabalhar ele, exatamente. Boa, excelente. Tem uma questão que eu achei muito curiosa, que vocês falaram na apresentação de vocês, com relação a, por exemplo, o policial investigador que está lá investigando um caso de pedofilia, enfim, casos envolvendo crianças, mutilação de crianças. Isso a gente... da polícia, infelizmente, a gente vê muito disso. Então, a gente se depara com muitas imagens, cenas chocantes, né? Que pra gente acaba que meio que internaliza isso, fica meio que normalizado para nós, mas no fundo, todo mundo sofre, todo mundo sente. Então, eu achei muito curioso, muito interessante quando vocês disseram que a inteligência artificial pode ser treinada para fazer esse olhar nessas fotos mais contundentes, né? E trazer para o investigador ali algumas imagens já marcadas, falou, essas aqui batem com o que você está procurando. Então o cara, ao invés de olhar 1000 imagens, 1000 fotos terríveis, ele vai olhar 5, 6 e vai fechar ali a investigação dele com aquelas informações. Isso aí é possível também? Como é que seria essa... a gente tem uma aplicação que ela se chama Anjo da Guarda, que é justamente um modelo que foi treinado com imagens, né, de casos de pedofilia que a gente tem, justamente para detectar esse tipo de situação. Então, crianças, né, nuas, crianças sendo abusadas, crianças com pouca roupa, às vezes em pose explícita, ali mais de roupa ainda. Tudo isso a gente busca detectar e naturalmente já separa ali na aplicação, já faz uma triagem para que na hora do exame o perito possa ir lá e realmente confirmar, isso aqui realmente é uma materialidade, trata-se de pedofilia. Ele analisa ali, se ele encontrar 10, 20 imagens de pedofilia, já tem materialidade ali do caso, ele não precisa mais ficar olhando aquelas 1000, 2000 imagens que ele encontrou, né? A aplicação, ela baixa ali, você imprime, né? Você faz o download do caminho de onde todas essas imagens estão, com o hash, justamente para inserir na cadeia de custódia, né? Para lá na frente a gente entrar ali no devido processo legal. Mas, além da eficiência, né, na hora do exame, você tem a preservação da sanidade mental do servidor, né? A gente tem, né, diversos servidores aí adoecidos, isso é algo que a gente tem que tratar na nossa instituição, nas instituições policiais como um todo, mas passa exatamente por isso, da gente estar lidando repetidamente com esse tipo de material
que a longo prazo vai causando danos ali, né, no psicológico, né, na moral do servidor. Então a ideia é justamente, pegou ali, materializou, pegou poucas imagens, baixa ali todos os endereços, todos os hashes, se posteriormente, né, no judiciário, ou alguém quiser de fato olhar ali todas as imagens que foi, pode olhar e sem problema. Você colocou a questão das mudanças tecnológicas, né? Que é até difícil acompanhar isso. Como é que a gente está hoje? Quantos, em questão de infraestrutura, como é que vocês têm lá hoje de infraestrutura? Tá. Se vocês precisam de mais, a questão da necessidade, né? Hoje de pessoal, ou infraestrutura, ou tecnologia. E como é que está o planejamento aí para os próximos anos? A gente fez, né, a primeira compra, que a gente recebeu, né, efetivamente as máquinas no começo desse ano. Então, na verdade, a gente ainda vai fazer o primeiro aniversário aqui, né, em janeiro, né? Janeiro, de quando chegaram as primeiras máquinas, que a gente efetivamente passou a ter alguma coisa, que antes, até então, a gente trabalhava com um notebook só. Notebook gamer. Tinha uma GPU lá dentro. Tinha uma GPUzinha lá que ficou tocando e hospedou a solução do espermatozoide, né? O Spitz. Por mais de ano. Por mais de ano. Então, assim, apesar de ser um notebook gamer, ele realmente atuou em casos reais. E aí, então a gente recebeu essa primeira infraestrutura que a gente tem hoje 12 GPUs, né? Na verdade, 12 GPUs que estão disponíveis para hospedar as soluções, que são as máquinas de produção, e a gente tem uma máquina com mais 2 GPUs que são para desenvolvimento e treinamento de modelos, né? Então, a gente tem já isso instalado, mas a gente precisa, de fato, ter um aumento do parque, até por todas as outras soluções que a gente está já desenvolvendo, para poder também ampliar a capacidade das que a gente já tem, né? E estamos com um segundo processo que a gente tem já trabalhado nele, que vai agregar diferentes modelos de GPUs, né? É um processo que vai mais do que dobrar a nossa capacidade, né? E também ele vai permitir a criação dessas novas ferramentas que são muito intensivas em linguagem, em processamento de linguagem, e que demandam também as GPUs com mais memória, com mais capacidade. E por outro lado também algumas que tem menos capacidade individual, mas em maior quantidade, ou seja, buscando atender um número de usuários, né, uma capacidade de público maior, né? Então, assim, a gente precisa de fato ter esse salto, igual o Leandro falou, né? A gente vai desenvolvendo as soluções vão melhorando, novos modelos vão sendo lançados quase mensalmente, e a infraestrutura precisa acompanhar. Marlon, você perguntou sobre planejamento, isso é para o futuro, né? Isso é bacana porque, assim, é claro que a gente tem um horizonte, né? Onde a gente quer chegar com isso tudo. Não são simplesmente aplicações que estão sendo desenvolvidas ali na esperança de que alguém as utilize, né? Então a gente espera, sim, integrar, né, cada vez mais a inteligência artificial no dia a dia ali da produção do nosso trabalho, né? Então a gente quer chegar num dia onde cada perito, né, ele chegue ali, cada servidor, ele chegue ali para trabalhar, ele tem ali o seu ambiente de IA, com seu assistente ali, né, de IA, com os seus documentos, com as suas características, né, as características da seção onde ele trabalha, que vão ser diferentes entre seções. Então a ideia é a gente chegar num nível, né, onde a gente tem um assistente personalizado para o nosso trabalho enquanto servidor e enquanto seção que a gente está trabalhando, né? A gente está ampliando a equipe na ideia de justamente trabalhar essa parte de ciência de dados. A IA, em regra, ela é um meio para a gente atingir um fim, né? Em regra, ela é isso, ela deixa a gente mais eficiente para atingir o fim. E essa parte de data science, né, quando a gente integra ela com o IA, então você analisar grandes volumes de dados, utilizando o IA, utilizando conhecimento estatístico, para o nosso caso, né, para a criminalística e para a segurança pública em geral, a gente consegue gerar ali insights e informações que até então a gente não tinha, né? Então a gente, dando um exemplo aqui, por exemplo, o nosso diretor-geral, ele uma vez pediu um estudo sobre furto de cabos, né, que é uma febre aqui no DF, furto de cabos. O que a gente fez? A gente foi
na seção que trabalha com materiais, pegamos ali, durante 2 anos, deu 20 mil laudos daquela seção, de diversos materiais. Via IA, separamos o que realmente se trata de furto de cabo. Então, via IA, a gente já fez uma triagem, baixou para 2 mil laudos, né? E via IA, a gente extraiu ali a massa do cabo e o valor econômico do cabo. E aí, trabalhando a informação, a gente viu ali que 2 delegacias nossas eram responsáveis por 80% do valor econômico dos cabos furtados. Ou seja, se você fizesse o paretão, né? Se você fizesse um trabalho ali em 2 delegacias, você melhorava a sensação de segurança no DF como um todo, né? Então, assim, é esse tipo de informação que até então está obscuro para a gente pode simplesmente lançar do conhecimento dela e fazer ações engajadas aí, ações cooperadas, enfim, integradas entre polícia ou entre instituições, né? E trabalhar ela como um todo. E aí, Leandro, pelo que você falou, a inteligência artificial ela tem sim o papel fundamental de analisar grande volume de dados, informações e tal, mas a gente não pode, em hipótese alguma, dispensar a questão da figura do ser humano, né? O ser humano tem que dar ali, no caso de vocês lá, para gerar um laudo, por mais que a inteligência artificial atue, após a atuação dele vem o papel do investigador, do perito, para fazer a validação daquilo que a IA apresentou de resultado. Nenhuma das soluções que a gente tem ou planeja tem como foco substituição. Ela tem como foco aumento de qualidade, de produtividade, né? Permitir a gente fazer coisas que hoje a gente não consegue, mas de forma alguma uma ferramenta vai ser um policial, né? A gente não está fazendo Robocop. Inclusive eu tenho que treinar o perito, treinar o policial, sim, pois para poder saber usar, né? Usar da maneira mais adequada possível, correta as ferramentas. Entender as limitações, como é que ela funciona. Por exemplo, eu vou receber uma resposta, eu confio nela piamente, como se aquilo fosse uma verdade universal? Não é assim que funciona. Né? Você usou um verbo que a gente também utiliza muito, que é o potencializar, né? Então, de fato, essas ferramentas elas vêm para potencializar o seu trabalho. Elas não vão te substituir ali em alguma coisa, elas vão deixar você mais eficiente naquilo que você se propõe a fazer. Então, essa questão de revisão humana, né? De quem assina ali o documento. Você é responsável pelo documento que você produz, né? Então não adianta depois você falar, não, isso aqui foi por IA e eu não sabia que estava essa informação aqui, né? Então você continua responsável pelo documento que você produz e o objetivo é realmente potencializar aquilo que você se propõe a fazer ali. A questão é bem essa, né? Porque a tendência das pessoas, quem conhece pouco, conhece menos de inteligência artificial, vai achar, não, quem fez foi a IA. Ele não vai reconhecer, dar a César o que é de César. O cara, por mais que ele tenha utilizado ali a IA adiantou grande parte do serviço dele, mas no final das contas ele também precisou fazer uma avaliação, fazer uma checagem ali, tirar um ou outro ponto, colocar outra informação e, por fim, assinar o documento. Por isso que se fala muito de assistente de IA. O próprio termo já diz tudo, né? Ele é um assistente, ele está te ajudando, está te trazendo ali, te adiantando alguma coisa. Ele não é você. Você é o titular do poder de decisão, né? Você está conduzindo a investigação, fazendo um exame. Né? Você que vai fazer os julgamentos que precisam ser feitos, não a máquina, né? E vocês entraram num ponto de treinamento que é essencial, porque não é mais apertar um botão e você tem um relatório, né? Você tem que interagir ali com a ferramenta e o usuário que interagir melhor vai ter um resultado melhor, obviamente, né? Então não é mais você ter um sistema onde você sabe ali navegar, apertar os botões e você tem um resultado. Você realmente tem que treinar o servidor para ele reconhecer os limites, quando ele pode ou não pode utilizar e qual é a melhor forma dele utilizar, quando ele extrair o máximo da ferramenta ali. Que, de toda forma, a gente tem que se adaptar à ferramenta, né? Então a gente tem que saber utilizar a ferramenta para extrair o que ela tem de melhor também. É porque isso é um foco, né? Eu acho que o principal vocês estão fazendo, que é a ferramenta em si. Mas tem que ser tratado também a questão do treinamento do nosso corpo de policiais, né? Obviamente quando chegar o momento, né? Né? Foi bom, é importante esse assunto, porque a gente já teve, de fato, contatos com a escola, né? Sobre isso. De montar um curso, né? Que tem esse objetivo exatamente, de mostrar como elas funcionam, o que você pode esperar
como usar bem, né? É porque o fato é que o pessoal já tá usando, né? É. Tipo, não adianta também achar que... O meu receio aqui, eu tô meio que falando demais disso, porque eu vejo que tem alguns colegas no Já estão plantão que usando. já usam, mas eles usam o A GPT. investigação também A usa o gente GPT, precisa já o sobe, nosso. sobe todas as oitivas, a ocorrência e já pede Olha ali o um risco. resumo de um relatório que já facilita bastante ali, né? Isso são Tem ocorrido ferramentas que a gente, digamos, é um tipo de ferramenta, por exemplo, que a gente pode ter internamente. Sim, mas é aquela coisa toda, né? Não é hoje falar, eu quero uma dessa para amanhã para todo mundo usar. Aí complica. Aí, então, é por isso muitas vezes que o Cana acaba recorrendo a isso, porque ele quer dar uma resposta, ele quer fazer um bom trabalho, quer ser eficiente, rápido, né? E ele precisa da ferramenta. O que está vindo por aí? O que vocês ali do núcleo de inteligência artificial estão desenvolvendo? Alguma coisa que a gente pode falar, pode contar para quem está assistindo a gente aqui? Bom, o que a gente tem em desenvolvimento hoje, né? A gente tem uma aplicação chamada Tandera, projeto coordenado aqui pelo Meirelles, que ela visa super resolution em placas veiculares, né? Então a gente tem aquelas placas ali onde você quase vê, mas não vê, né? E a gente quer, através de IA generativa, gerar ali placas ou pelo menos alguns números, a maioria dos números, para que a gente consiga, através de uma pesquisa por fragmento ali, detectar que carro que é aquele, né? Associando ali às vezes a cor do carro, o modelo do carro, etc, né? Isso está em fase de desenvolvimento, que a gente tem em desenvolvimento também nessa geração de documentos técnicos. Então a nossa ideia é, com as informações do local de crime, com os laudos anteriores sobre aquele crime, por exemplo, polibaleado em via pública, né? Eu pego ali laudos de polibaleado em via pública, mais as informações daquele local de crime, eu consigo gerar um novo documento com aquele padrão que eu tenho dos laudos, mas com aquelas informações do novo local, né? Essa é a ideia. Isso tudo associado a uma base bibliográfica onde eu também consiga consultar e ver as referências daquilo que está inserido no laudo. Boa. Então, assim, são aplicações que estão em desenvolvimento nesse momento. A gente espera, né, entregá-las aí, de repente, no começo do ano que vem, que vão facilitar, vão ajudar ali os nossos exames, as nossas perícias e por aí vai. Tirando, assim, um pouco o foco de IA, né? Você perguntou sobre o futuro. A gente tem, eu acho, né, é difícil falar, mas algumas grandes revoluções vindo aí. A gente tem a robótica aliada à IA, que ainda está um pouco patinando, mas cada vez mais vai se fazer presente, né? A gente ter uso ali ou de braços mecânicos ou de robôs acelerando algum tipo de trabalho manual, né? Isso vai fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia para um futuro próximo. E temos também a parte da computação quântica, que também ainda está patinando um pouco, mas uma hora vai chegar. Vai. E é justamente esse ponto, né, que a gente tem uma tecnologia que está vindo, né, e a gente fica de olho nela e muitas vezes ela vem, passa e depois a gente fala, cara, como é que eu perdi esse bonde, né? A IA está sendo um exemplo disso. A gente tem empresas e colegas que viram e falam assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa de IA, o que eu faço? Então, assim, se você não parar, não estudar tecnologia, não fizer um planejamento, não levantar ali um portfólio de projetos, não levantar a necessidade de hardware que você vai precisar para colocar esses projetos em produção, você vai ver o bonde passar e não vai conseguir entrar dentro dele, né? Porque na hora que ele já estiver longe, não dá para mais para correr atrás. Ou vai pagar caro. Ou vai pagar caro e não vai entender a tecnologia, exatamente. Que é o pior. Vai terceirizar e não vai entender, não vai ter o domínio. Então, assim, são tecnologias, né, que estão vindo, estão no radar, a gente está tateando alguma coisa, mas certamente, né, para sermos uma instituição de ponta, uma instituição tecnológica, como já somos reconhecidos por isso, temos que gastar energia e temos que acompanhar o que vem por aí também. Bom, então eu queria passar a palavra aqui para o Leandro, para o Meirelles, para eles darem as suas considerações finais e a gente finalizar o nosso podcast hoje. Fique à vontade. Bacana. Renato e Marlos, mais uma vez, né, obrigado pelo convite, pela presença. Foi uma conversa muito boa no sentido da gente ter passado por diversos pontos, né, da tecnologia. Gostaria de fazer um convite aqui a todos a conhecer o Instituto de Criminalística, conhecer lá o nosso núcleo de inteligência artificial. Quem tiver interesse está mais do que convidado. A gente mostra as aplicações que a gente tem, como que a gente desenvolve, como que a gente produz, né, a tecnologia. Seria um prazer recebê-los lá. Faço coro, né, mais uma vez. O Leandro sempre se posiciona bem e agradeço, de fato, até a primeira abordagem ali do Renato, que
já trouxe o interesse, né, em trazer esses assuntos, mostrar a tecnologia, propor esse espaço, porque eu acho fundamental até os próprios colegas, né, sentirem, às vezes tinha uma dúvida, pode ter esclarecido alguma questão sobre como é a IA, como funciona, ou como ela deve ser utilizada, despertar o interesse também por buscar mais conhecimento, né, os próprios colegas procurarem saber melhor como funciona, que tipo de soluções eles podem ter. Então, esse espaço eu acho que é muito, muito importante para trazer, né, essa reflexão, permitir, dar a oportunidade de disseminar e do conhecimento ser bem utilizado dentro da instituição. Então, agradeço aí vocês terem essa ideia, trazer esse momento. E, mais uma vez, estamos lá no IC sempre disponíveis e dispostos a ajudar em quem precisar, quiser tirar uma dúvida, qualquer coisa, só ir lá procurar a gente. E aí, indo nessa linha, eu já tinha conversado com os nossos colegas aqui antes. Claro que nós, policiais civis, nós temos acesso a eles, mas você que é de outro estado, você que é policial de outro estado, quiser ter alguma informação, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui o LinkedIn dos nossos 2 convidados. Caso queiram fazer algum contato através desse canal, vocês terão acesso aí para trocar uma ideia com eles também. Gostaria de agradecer os senhores pelas contribuições, agradecer principalmente o esforço que vocês têm feito, né, no desenvolvimento dessas ferramentas e nessa questão da vanguarda aí na Polícia Civil. Eu imagino que a luta deve ser muito grande, porque começar ali do zero praticamente, ele trazer essas inovações para a polícia não é fácil, e é algo complexo, a gente sabe, é algo caro, também exige muito investimento, exige ali um apoio. Espero que isso dê ainda mais frutos, né? Já deu frutos aí muito, muito importantes, mas que ainda nos traga ainda mais frutos e evolua para a gente ter isso realmente lá na ponta. Trabalhei muitos anos na investigação lá na ponta e sei o quanto isso pode ajudar. Agradecer a vocês e colocar o sindicato à disposição também. Estamos aí para ajudar. Queria agradecer os nossos entrevistados e agradecer também a você que acompanhou o nosso programa até aqui. Se lembre de curtir, compartilhar e seguir os canais do Simpol nas plataformas e redes sociais, porque tem muito mais conteúdo sobre investigação, ciência e inovação por aí. Até o próximo episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus, estudem, investiguem e sejam curiosos, porque inteligência, seja humana ou artificial, é o que move o nosso trabalho. Muito obrigado.